fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Que coisa boa é poder adorar o Senhor, né? Coisa maravilhosa é poder estar em comunhão com o nosso Pai Celestial, é poder estar em comunhão com os irmãos. O salmista já diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos virtualmente adorando ao nosso Senhor. E esse salmista nada mais é do que Davi, que tinha um coração segundo ao coração de Deus, um coração de adorador. Eu gostaria de convidar os irmãos para refletir no Salmos 150. É o último salmo do livro dos Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai ao som do saltério com harpa, louvai com adufes e dança, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Que é para isso que nós nascemos para adorar o Senhor, nós nascemos para glorificar o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? E logo em seguida, nosso amigo irmão Micael vai estar louvando ao Senhor. Vamos louvar junto nesse momento, vamos louvar de todo o nosso coração, vamos louvar sinceramente. Amém? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor procuram aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, glorificado seja o teu nome. Tu és santo, tu és maravilhoso, Deus. Pai, tu és o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, reunimos, Pai, para proclamar o Evangelho, para ouvir a Tua palavra, Pai, para crescer cada vez mais espiritualmente, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Nós nascemos para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar. Pai, toma o Teu lugar neste momento, porque esse culto é para Ti. Esteja na frente de tudo, Pai, dirija, fala aos nossos corações. Usa, Pai, o pregador da noite, usa o pastor Renan, usa todos que estão aqui, Pai, que vão estar envolvidos na programação e abençoa cada lar, cada família aqui representada. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço por tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Ótimo. Eu preparei apenas um louvor para hoje. Quem quiser acompanhar, o nome é Tempo de Avançar. Então, vamos louvar ao Senhor juntos. Multiplicar esse amor, é tempo de espalhar a paz do Senhor, chamados pela cruz do Salvador, chamados para ser bênção em nossa nação. Nossas mãos vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de multiplicar o seu amor e graça, ergue a sua voz, canta a canção.
nos vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ergue a tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto está. É tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ergue a tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Amém. Olá, irmãos. Boa noite mais uma vez. Estão todos me ouvindo, né? Bom, impactado com o convite e com as leituras bíblicas que eu tenho feito essa semana, vou fazer uma oração diferente, tá? Fiquei impactado com a minha leitura bíblica no que diz em Eclesiastes 9:10, que fala mais ou menos assim: tudo que te entregar para fazer, faça com todas as suas forças, é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, uma das leituras bíblicas que eu fiz essa semana foi de 1 Pedro 4, de 11 a 19. Vou fazer dela a minha oração nesse momento. Os irmãos fechem os olhos, né? É aquilo que você concordar que seja na primeira pessoa do plural nós, ou na primeira pessoa eu, você fale no seu coração, né? Se você concorda com essa oração. Então, vamos falar com o Senhor. E eu pediria a Ele assim: Senhor, se eu falar, que eu fale como entregando oráculos de Deus. Se eu ministrar, que eu ministre segundo a força que Tu me concedes, para que em tudo seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Te peço que me ajude a suportar a ardente provação que vem sobre mim, que vem sobre nós, para que possamos experimentar Tua completa vontade. Nos dê a alegria de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da Sua glória, nós possamos nos regozijar e nos exaltar. Se pelo nome de Cristo somos humilhados, sei que Tu nos abençoa com Teu Espírito Santo que habita em nós. Te peço que não me deixe padecer como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem entremente em negócios alheios. Mas, se padecemos com Cristo, não nos envergonhamos, antes glorifiquemos a Deus no nome de Cristo. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, multiplique em mim, multiplique em nós
a confiança em Ti, para que nas perseguições e sofrimentos nós possamos perseverar segundo a Tua vontade. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Pedro, eu não sei se o diácono Elias está entre nós. Não, ele não está por aqui, não. Não encontrei. Ele não conseguiu, tadinho, ele não conseguiu. A internet do diácono Elias está com problema. Durante a tarde hoje nós conversamos sobre isso. Então você não está vendo ele no computador, né? Em momento nenhum, não é isso? Isso. Ok, então eu vou falar. Vocês todos estão me ouvindo? Eu creio que sim. Quando a pessoa vai falar, ela fica num vácuo silencioso. Então a gente não escuta nada nem ninguém. E a gente sempre fica em dúvida. Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me escutando? E o diácono Elias, ele gostaria de trazer uma mensagem para vocês agora à noite. Nós conversamos hoje à tarde. E ele me disse, pastor, se a internet não me derrubar, eu quero muito falar, honrar a Deus. Mas esteja atento, pastor, porque se a internet falhar, se eu não conseguir manter a minha internet ou a minha imagem, o senhor assume. Como nós não vimos o Elias aqui no culto, então ele não conseguiu acertar a internet dele. Vocês estão me ouvindo? Faz só um ok para eu confirmar isso. Vocês estão me escutando? Porque o que eu vou falar agora é muito importante vocês estarem ouvindo. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. No início do ano, nós levantamos um voto, um alvo, né? E o alvo de missões mundiais foi estabelecido. Até então, nós não tínhamos ideia que as coisas tomariam a proporção que tomaram. Nós não sabíamos que teríamos o prejuízo que estamos tendo com essa paralisação mundial através dessa quarentena, né? E que travou o Brasil, Rio de Janeiro também, muitas coisas. Mas nós tínhamos um alvo estabelecido para alcançarmos e enviarmos para a Junta de Missões Mundiais, nossa colaboração como Igreja Batista Jardim Alma. Alguém aí lembra e pode fazer com a mão um sinal de qual era o valor de missões? Você lembra qual era o nosso alvo de missões mundiais para o ano 2020? Você lembra qual era o valor do alvo? Alguém lembra? Mais ou menos? Alguém lembra? Fora a Dilma que trabalha do meu lado, nas finanças, o Paulo que trabalha nas finanças. Estou vendo vocês, ninguém sabe, não? Faz com a mão aí, era 10 mil reais, lembra mais ou menos assim? Era isso? 50 mil? Quem dá menos? Quem dá mais? Estão lembrados não quanto era o alvo? Lembra, Lígia? 3 mil? Mais ou menos isso? Wagner, você não lembra não, Wagner? Está lembrado, Rosângela? Rosângela não, né? Maria Gabriel, você lembra qual era o nosso alvo de missões? Pois é, o que aconteceu é que nós entramos nessa quarentena, fomos isolados, uma Mercedes. E aí, Silvia, a gente não pôde mais ficar falando de alvo, e estamos organizando e conseguindo vencer pela misericórdia de Deus. Mas nós tínhamos um alvo. O alvo é feito para que nós trabalhemos todos numa só direção. Você sabe que agora, no dia 26, essa semana que passou, nós comemoramos o Dia do Missionário. E foi algo bem significativo hoje, na parte da tarde, quando eu conversei com o pastor Ezequias Cerqueira Santos. Inclusive, quero aproveitar e dizer que a irmã Sueli, o pastor Ezequias, o missionário, mandou um grande abraço para a senhora, deixou a consideração que ele tem pela irmã, tá bom? Registrada conosco. Então, fica aí o abraço do pastor Ezequias Cerqueira Santos, o coordenador de missões nacionais no Rio de Janeiro. E a gente esteve conversando, eu estava falando com ele da nossa igreja, das dificuldades, né, dessa campanha. Pois bem, nosso alvo foi estabelecido em março, que rufem os tambores, quando foi praticamente 2 semanas depois do alvo estabelecido de 2 mil reais. A nossa igreja pretendia, então, com o cofrinho das crianças, né, com aquela campanha que as crianças, o Ministério Infantil faz, os juniores fazem, né, Paula? Aqueles cofrinhos que vão juntando as moedinhas, até com aquela casinha também de madeira que os irmãos trazem as moedas, a gente traz nossas moedas. Somando tudo isso, nós gostaríamos, então, Edivânia, de levantar 2 mil reais. Era o nosso sonho, pastor Sandoval, o nosso objetivo. Alguns dias depois,
Alguns dias depois, família Segal, que eu estou vendo aí, Andressa e família, alguns dias depois, Deus foi trabalhando em nossa igreja e nós tivemos algo que Deus tinha estabelecido no coração de uma ovelha. E aí nós tivemos um presente. 2 semanas praticamente depois que nós lançamos a campanha de missões mundiais, no alvo de R$2.000, eu tive um problema, porque uma pessoa tocada pelo Espírito Santo de Deus doou R$2.288,20 para a campanha de missões nacionais, missões mundiais da nossa igreja. Uma ovelha da nossa igreja sentiu no coração, uma coisa entre ela e Deus, que deveria doar R$2.288,20 para missões mundiais. A comissão não sabia o que fazer, nós demos cambalhota no gabinete, a gente agradeceu a Deus, já atingimos o alvo, então não vamos fazer campanha, né? Para que fazer campanha? E aí eu tomei a decisão de guardar esse segredo com muita dificuldade, porque fica coçando a língua para contar coisa boa, a gente coça logo, né? Então nós tentamos guardar o máximo de segredo possível, eu e a Comissão de Finanças da Igreja Batista Jardim Auma, e continuamos a campanha normalmente. Cada pessoa, apesar das dificuldades que nós estamos, através principalmente do irmão Paulo Ávila, as pessoas foram entregando para o irmão Paulo Ávila suas ofertas de missões, ou foram colocando direto na conta corrente, avisando, e nós atingimos aí mais R$1.250 em ofertas assim, indo de casa em casa ou levantando lá na conta bancária da igreja. De forma que nós estamos com R$3.538,20, não posso esquecer os 20 centavos, isso é do Senhor, peraí que eu botei errado aqui, R$3.538,20, como sendo quase dobrando o alvo de missões mundiais que Deus fez para nós. E aí ficou uma dúvida, eu e o coordenador, se nós deveríamos, como a gente ia falar isso, porque a igreja atingiu, não atingiu, como é que é? Eu falei, irmão Elias, diácono Elias, se Deus tocou no coração de uma pessoa, de uma ovelha nossa, e dessa forma ele honrou a igreja inteira, ultrapassando, não, vai somar tudo de uma vez só. Só para vocês saberem, o dinheiro não fica parado na igreja. Eu não gosto de dinheiro de missões parado na igreja. Dinheiro de missões tem que ir para o campo correndo. Ele não pode passar, se possível, nem pelo caixa da igreja. Então, o valor inicial, lá de março, que foi depositado, né, que foi entregue na igreja, R$2.288,20, foi entregue no envelope anônimo. Esse valor, ele já foi enviado lá no mês de março, em nome da nossa igreja, para a Junta de Missões Mundiais. Não ficou parado na igreja, tá, irmãos? Então, toda vez que a gente fala de dinheiro na igreja, esse dinheiro não existe na nossa igreja, já foi enviado. E esta semana, se não foi ainda, está ainda esse 1.250, que também já foi separado para esse valor. Mas a maioria nós já enviamos. Então, fica assim a alegria de ter dividido com vocês essa campanha. É claro que eu agradeço a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã, que Deus tocou o coração, claro que eu já sei quem é, óbvio, Deus tocou o coração para que pudesse nos abençoar com a sua fidelidade. Que Deus honre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que Deus dê a vocês outros, todos nós, condições de um dia fazermos a mesma coisa, de darmos a nossa oferta de forma marcante e multiplicarmos a campanha da igreja. Então, a Jardim Auma não só alcançou o seu alvo, como ela quase dobrou o seu alvo através das doações dos irmãos para missões. E aí vem uma palavra do nosso pastor Ezequias, é aquele pastor que trouxe os panetones, que vendeu os panetones na igreja, de missões nacionais. Ué, pastor, o senhor está falando de missões mundiais? Sim, missões mundiais. Terminou agora, faz 1 minuto que terminou, 1 segundo. Agora eu estou entrando em missões nacionais, que começa em setembro. E ele está pedindo a gente, se possível, que nós juntemos um grupo de pessoas com R$10, R$5, com R$50, seja quanto for, e nós tentássemos levantar ofertas durante 12 meses, ou seja, eu me comprometi e vou deixar agora na frente de vocês, no meu testemunho, estou doando durante 12 meses, 12 parcelas de R$50 para a glória de Deus, junto à Junta de Missões Nacionais. Porque nós temos 1.000 missionários nas missões nacionais, mas estamos chegando no momento em que nós vamos ter que tirar alguns do campo, mandar eles voltarem para casa, porque nós não temos como custear isso. Nós não estamos tendo condições. Temos missionários casados, famílias, temos missionários solteiros. E aí o pastor Ezequias, o coordenador geral de missões nacionais, que já teve 3 vezes na nossa igreja, ele me ligou hoje, está ligando para todos os pastores da convenção e pedindo socorro.
cada pessoa que puder. Então, se você puder, durante 12 meses, levantar 12 parcelas de R$20, todo mês você dá R$20. Como é que você vai fazer? Você vai dizer isso para nós, vai dizer isso para a tesoureira, vai dizer isso para mim, vai dizer através da igreja. Eu vou falar isso durante a semana também. Olha, eu vou assumir um compromisso, assim como o pastor, meu pastor assumiu um compromisso de R$50 por semana, desculpa, por mês, R$50 todo mês, eu vou assumir 20, eu vou assumir 100, eu vou assumir, e você vai passar esse valor, e o Caixa vai sempre repassar isso para a junta. Eles vão publicar um boleto bancário, e esse valor vai direto para, esse boleto vai direto para lá, tá bom? Fica combinado com vocês, fica registrado com vocês, e aí fica aí a minha gratidão, meus parabéns a todos os irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa vitória, e se possível, a irmã, eu vou passar a palavra, né, a irmã Lígia, que ela também tem uma palavra de missões para dar para vocês. Então eu falo em nome do Elias, quero agradecer pela vida dele, depois vocês dão parabéns ao Elias também, e eu quero passar a palavra à irmã Lígia nesse instante. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Eu quero dizer para todos também que eu estou até... Não sei o que falar neste momento por causa do irmão Elias, que eu não esperava dele não estar presente. Eu acho ele assim um homem de Deus em missões, e eu queria muito que ele estivesse participando do encerramento de missões mundiais. Pois bem, me pediram que eu desse uma palavra sobre missões mundiais neste encerramento, e eu vou fazer um breve resumo. O pastor já falou da oferta dada pela igreja, glória a Deus, né? E eu vou só fazer um pequeno resumo do que nós já vimos durante esses meses, dos testemunhos dos irmãos, de tudo que nós vimos, das palestras que foram ótimas que nós tivemos aqui sobre missões nos cultos. Não sei se os irmãos lembram. E eu vou encerrar essa parte, para mim é um privilégio até, e que os irmãos possam prestar atenção no que eu trouxe para a igreja, ok? Vou lembrar para os irmãos o tema que foi Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A verdadeira alegria, ela está no encontro pessoal com Jesus. E eu quero lembrar os irmãos também da divisa que fala, né? Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi. O texto de Paulo fala de alegria e fala sobre a amabilidade, não é isso? Que diz, a amabilidade de vocês deve ser conhecida por todos, ou seja, você se importar com o próximo, você se colocar no lugar do próximo, você ser uma pessoa que você tenha a sua maneira diferente de lidar com as pessoas. Quando alguém falar áspero com você, você ter uma outra palavra para essa pessoa e não você agredir essa pessoa com palavras. Por quê? Porque você tem a amabilidade, você tem o amor de Jesus. E Paulo ainda termina dizendo que perto está o Senhor. Ou seja, a intimidade de Deus conosco. E é por causa dessa proximidade em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhar com outras pessoas e vejam essa alegria e criam que Jesus Cristo está voltando. Então, o principal é levar o conhecimento do amor de Jesus Cristo às pessoas, para que haja uma transformação nessas pessoas. E missões é isso,
não apenas uma mudança nas pessoas, mas uma transformação. Porque só quem transforma as vidas é o Senhor Jesus. Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador. Quando estamos com Jesus, é muito fácil superar os desafios da vida. Nossa alegria não está nas coisas, irmãos, mas sim no Pai. Deus quer que sejamos revestidos de ânimo e de coragem, vazios de todo o desespero. Mesmo nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, devemos manter a alegria de Jesus. E eu trago aqui para vocês, vocês estão vendo aqui em minhas mãos, um retalho. Nesse término de campanha de missões mundiais, esse retalho significa cada um de nós. Vocês verão agora um vídeo de uma fábrica de costura. Uma grande colcha será confeccionada. De retalho em retalho, unindo povos e nações, levando o amor de Jesus, a salvação para todos. E nós, eu, você, estamos envolvidos nesta grande confecção. Cada um de nós temos uma importância na obra missionária. A importância de um retalho, de se unir a outro, pois sozinho ele não vale muita coisa, mas unida a outros faz a diferença. Às vezes, nós nos sentimos sozinhos, como um pequeno retalho, mas precisamos aprender que nas mãos de Deus, Ele transforma retalhos em grandes colchas, que aquecem e nos ensinam que o protagonismo, isso, não é importante. E sim, porque retalho nenhum aparece em colcha. Ele só se compõe. Mas quando falta um, a colcha perde muito valor. Cada pessoa, eu, você, todos nós, somos fundamentais na obra missionária. Cada um na sua maneira de fazer esta grande colcha. Lembre-se, você é um retalho que compõe esta obra. Então, ore, oferte, vá, mobilize. E que venha a campanha de missões nacional. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo
E só para terminar, eu quero deixar para os irmãos algo que o diretor executivo da Junta de Missões Mundial, João Marcos Barreto Soares, que é o diretor, né? Ele diz que, mesmo nesse tempo de pandemia, muitas pessoas tiveram o interesse de conhecer a Jesus. Quando essas pessoas conhecem sobre Deus, conhecem sobre missões, Jesus é missões. Então, ele diz, vocês nos ajudaram e continuaram a ajudar e compartilharam em dar e receber. Se mobilizaram, oraram, e ele expressa a gratidão. E ele diz que nenhum missionário deixou de receber, nenhum projeto foi interrompido, suas ofertas foram aroma suave. Cerca de 2.056 missionários anunciam o Evangelho de Jesus nos 5 continentes. Obrigada, irmãos. Parece que agora sou eu, né? Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz com a minha igreja. Eu digo isso toda hora, todo culto, toda visita que eu faço, eu repito. Estou muito feliz com a minha igreja, com a nossa igreja. Porque a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que cumpre o ID. E nós temos visto e comprovado isso. Como também são muito importantes essas missões nacionais, mundiais, urbanas, missões locais, né? E também são importantes os dízimos e ofertas. Como foi falado no culto da manhã hoje, o pastor falou, Deus fez milagre na nossa igreja. Coisa difícil de entender, que nós vínhamos numa seca com dificuldade, inclusive, de pagar o próprio pastor. As pessoas que dependiam do pagamento naquele dia esperado, às vezes tinha que parcelar, ficar esperando, até que se conseguisse no último dia do mês, muitas vezes. Aí Deus fez um milagre. Nós estamos muito melhores financeiramente neste ano do que no ano passado. Aí o milagre, como foi feito? Deus jogou dinheiro em cima da nossa igreja? Deus fez um depósito na conta da igreja ou na poupança? Não. O milagre de Deus é feito em cada um de nós. Quando Deus toca o nosso coração e a nossa mente, e nós nos dispomos e propomos a cooperar com a obra de Deus de uma maneira liberal e com toda a alegria de participar dessa grande comissão. Quer seja missões, quer seja estudos na igreja, quer seja o desenvolvimento das coisas materiais da igreja, com os bens que nós temos adquirido, com as reformas que nós temos feito. Deus toca o nosso coração e nós liberalmente, alegremente, ofertamos e dizimamos, porque é de Deus que nós recebemos. E aí, nós fazemos apenas aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Entregar o nosso dízimo. Aí você vai dizer, mas lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento todinho não tem um versículo sequer que anule os dízimos lá do Antigo Testamento. Não precisa falar no Novo Testamento. Eles continuam funcionando. Os dízimos são aquilo que, no nome já diz, são os 10% de tudo nosso, que Deus nos dá. Nós apenas devolvemos. E aí vem as ofertas. Ofertas alçadas, ofertas para missões, ofertas de qualquer tipo. Então, esse foi o grande milagre que Deus fez, tem feito, e vai continuar fazendo na nossa igreja, eu tenho essa certeza. Nossos corações hoje estão alegres, apesar da pandemia. Nós entendemos, Deus nos deu a compreensão que é necessário esse afastamento, essa reclusão nos nossos lares. Mas, ainda assim, a nossa igreja está alegre. Basta ver na abertura do culto como as pessoas estão alegres. As pessoas estão muito bem.
Isso é a ação de Deus na nossa vida. E eu creio, sem sombra de medo, que Deus que fez esse milagre nas finanças da nossa igreja vai continuar fazendo. Porque ele começou a boa obra e ele vai terminar. E a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então nós todos que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa carteira, depositamos em conta, entregamos para quem vai recolher os lares, temos a alegria de participar dessa obra na Rua Relicário número 2. Tenho certeza que todos nós estamos felizes também por isso. A sensação do dever cumprido. A sensação de que Deus olha para nós e dá um sorriso de alegria, porque nós estamos fazendo a vontade dele. Que a nossa igreja continue assim, amorosa como é, com esse coração liberal, e que nós continuemos pregando a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo tu tens feito na tua casa, Senhor. Tudo tu tens providenciado para que nada falte. Até a alegria não nos falta, Senhor. Mesmo na dificuldade, nós temos a alegria de saber que temos a salvação em Jesus Cristo. E de saber que um dia estaremos com Jesus na glória. Conforme eu tive a honra de louvar a Deus hoje de manhã com aquele canto Jerusalém. Meus irmãos, lá em Apocalipse 21, é relatado a nova Jerusalém. É a nossa esperança, mais que a nossa esperança, é a nossa certeza que nós estaremos com Jesus um dia. A Bíblia ali relata que não haverá mais a necessidade do sol, porque Deus será o brilho. Ali relata que não haverá mais lágrima nos olhos, porque toda lágrima será enxugada. Meus irmãos, essa alegria que nós temos aqui não tem comparação com a que nós vamos sentir lá no céu com Jesus. Minha oração é para que Deus continue nos abençoando e nos tornando cada vez mais fiéis, para que a obra que ele começou ali na Rua Relicário número 2 continue, floresça e dê frutos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um que Deus está nos dando, né? Para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor neste dia. O hino que eu vou cantar, o título é Eis-me aqui. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego. Eis-me aqui, oh Senhor, chamaste com afeto, em submissão completa, me rendo a ti, Senhor, meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita. Agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirige minha vida. Eis-me aqui, serei fiel na vida. Eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usada, conforme o teu. Eis-me aqui. Estou ouvindo. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. A irmã me fez viajar, como sempre, nas músicas lindas que Deus me deu o privilégio de conhecer ao longo
ao longo, não tão longo assim, da minha vida ministerial. Eis-me aqui, que maravilha, exato administrar a palavra de Deus num estudo bíblico esta noite com vocês, as 42 famílias que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero agradecer a Deus. Sei que existem famílias com várias pessoas, famílias com uma pessoa só, com 2, 3, e eu quero dar a cada um de vocês minhas boas-vindas, que Deus abençoe você, onde quer que você esteja. É um prazer muito grande recebê-lo no culto desta noite. Estou muito feliz em poder ver a irmã Terezinha, eu estava com muita saudade, o Júlio está ali ao lado dela, muito bom ver que vocês puderam voltar ao culto. A irmã Janice lá na casa dela também, Deus abençoe. A irmã Risete, como é bom ver a irmã Risete de novo ao culto ali com a gente. A Ivaneuza lá na região de Macaé, também cultuando a Deus conosco. A irmã Gilane, a Maria Gabriel, o Ezequiel Gomes aí do lado da Lúcia, o Marcos está ali também do lado da sua mãezinha. Obrigado a cada um de vocês. A Fabiana, que é a Ivaneuza mais jovem, olha lá, Fabiana, que bom te ver, Fabiana, com esses cabelos aí caracolados, muito bom ver a Andressa Segal junto com a família toda junto ali. Olha lá, a Andressa, a Raíssa, tá todo mundo ali, que família linda, Deus abençoe vocês. A Isabela também, Elaine, muito bom, Elenilson. A irmã Maria Miranda, Deus abençoe, um abraço também para a irmã, para o irmão Jorge. O Renan Moraes, que saudade de ver esse rosto, que nome bonito, Deus abençoe. A Fernanda, Maria Aparecida, Ana Larrúbia, a dona Jandira, o Micael, a Aline, o Paulo Ava, a Bernadette, cada um na sua casa, cada um no seu local, a Tidinha, a Valéria, a Raquel Pimentel, a Leila, a Jaci, que tem somado com a gente também, não falta um culto, não perde uma oportunidade de estar com a gente. Eu quero agradecer a Deus, vocês que fazem parte da Jardim e fazem a Jardim ser o que ela é. A irmã Dilma, a irmã Ângela, a Deni, a Silvia, a família do André, está toda lá como sempre organizada, que família linda, Ricardo de Albuquerque. Como é bom a gente poder estar perto, mesmo longe, né? A Paula, aquele jeito sério de professora agora, a Paula está ali também com a gente. A Rosângela, região dos Lagos, começou a chover, não vai cortar a luz se Deus quiser. Olha, estou vendo o seu Salviano ali, de azul, sentado na poltrona. Estou vendo também a dona Ruth ali participando do culto com a gente. A Yara tem colocado lá na região dos Lagos eles para cultuar. A Eudivânia está bem aproveitando o culto, do jeito que Deus permite. Que maravilha, oh, coisa boa, assim. O Manuel Santana também se esforçando para ouvir a minha voz. É o pastor Renan, Manuel, Deus abençoe o senhor. Muito bom ver a família do Manuel colocando o som para ele poder ouvir a gente. O Paulo, a Vilma. O nosso anjo hoje está aparecendo, que está do lado da mãe, né? A Anja também apareceu, então o anjinho botou a cara hoje, que é o Pedro, e a irmã Lígia. O nosso querido Wagner, lá da sua casa de praia, também está podendo cultuar a Deus com a gente, graças a Deus, é muito bom ver isso. Irmã Mercedes, irmão Lávio também está ali, Dona Trindade, o Ronaldo, que é o mais novinho membro, é o bebê da nossa igreja. O Ronaldo é o mais novinho membro da igreja agora, né, Ronaldo? Chegando aí para somar com a gente. Desculpa se eu não pude falar o seu nome, eu não consegui te localizar. Eu quero agradecer, então, a essas 42 casas que estão sincronizadas com a gente. Eu quero estudar um pouquinho da palavra de Deus dentro daquilo cuja conclusão a irmã Sueli já adiantou com a música que Deus colocou no seu coração. O tema da campanha de missões, só para vocês saberem, durante o culto eu já entrei em contato com o irmão Elias, já transmiti o carinho da irmã Lígia por ele, de vocês todos por ele. Ele realmente não conseguiu entrar, não teve como entrar. Também vocês me desculpem, nós temos aí uma imagem dupla no meu celular, eu não sei o que é, uma nuvem que apareceu, mas sou eu mesmo aqui. Que Deus abençoe vocês também, desculpa aí por isso, não sei qual o problema. Espero que você esteja me vendo e me ouvindo bem, porque eu quero estudar a Bíblia. Se você tem papel e caneta, você vai anotar, senão você vai assistir depois esta gravação no YouTube, assim que nossa equipe produzir o vídeo e colocar lá para você, você será avisado. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, é o desafio da campanha. Quando esse tema foi criado, nós ainda, tenho certeza disso, da comissão da junta, tinha a ideia de que nós ficaríamos isolados nos lares, nessa pandemia
que está atingindo tanto e que já deveria ter sido vencido. Eu fui informado, hoje me disseram que saiu na televisão que parece que em dezembro tem uma vacina, mas claro, não vamos ficar fechados até lá. Existem outros desenrolares aí que nós estamos acompanhando para ver essa onda. Eu conversei essa semana com um parente meu, primo meu de sangue, lá no Espírito Santo. Tem um primo meu advogado, um jovem ainda, que ele pegou a Covid, né? E esteve muito mal. Ele disse: olha, Renan, é uma pancada. Realmente, algumas pessoas têm um sintoma fraco, algumas pessoas nem sentem os sintomas, algumas pessoas têm um sintoma muito grave. Para as pessoas que têm um sintoma muito grave, os hospitais e a nossa infeliz política só joga contra a gente. Então, a gente corre alguns riscos desnecessários e é bom a gente tomar toda a precaução. A igreja já comprou o seu termômetro, deve estar chegando, deve estar comprando por esses dias também aquele aparelho de aferir a pressão arterial. A gente deve ter isso novinho lá na igreja, mais álcool gel, máscaras, essa coisa toda, luvas. É bom a igreja ter essas coisas. A gente deve também ter algum medicamento básico lá, pelo menos, para quando retornarmos. A gente ter essas coisas com a gente é sempre bom, né? E aí vem esse tema, e eu fico perguntando qual a alegria, de que alegria eu vou falar? Como é que eu vou... Temos ainda algumas pessoas que assistem o tempo todo tragédias. Como é que eu vou falar de alegria se todos nós estamos meio que presos dentro da nossa própria casa? Como é que eu vou falar de alegria diante de tudo que nós temos vivido constantemente na mídia, temos visto nossos parentes, nossos amigos passando mal? Eu publiquei agora à tarde, peço a você para estar orando, um pedido de oração de uma vizinha e amiga de minha mãe, lá de Serra, no Espírito Santo, bairro da cidade da Serra, no Espírito Santo, porque um jovem, genro dela, está muito mal no hospital. Pensaram que era uma pneumonia, aquilo foi tomando pulmão, e agora estão esperando esse resultado, mas está praticamente confirmado que é o coronavírus que ele tem. Ele está entubado na UTI de um hospital lá no Espírito Santo. Então, jovem, eu peço a vocês que continuem com cautela e oração sobre esses assuntos. Como falar de alegria? De que alegria eu poderia falar nessa situação? Por isso eu quero pedir a sua licença e lembrar um pouquinho a história do que é missões, para a gente poder entender de que alegria nós estamos falando, que parece tão óbvio para você e não é tão fácil de colocar para fora tantas vezes. O texto de Atos, no capítulo 2, ali nós temos o início de missões. Como que nasceu missões? Veja, então, se você for falar de missões mundiais, em qualquer igreja que você estudar sobre esse assunto de missões nacionais ou estaduais, o assunto começa por aí. Missões efetivamente começa, primeiro veio o anúncio de missões, o Senhor Jesus Cristo fez, e o começo de missões, o início da história mundial de missões começa em Atos, no capítulo 2, que eu quero destacar para vocês alguns versículos. Missões que nós estamos comemorando hoje, estamos celebrando hoje, missões que vamos continuar celebrando ao longo desse ano e até outras campanhas, nasce há quase 2000 anos atrás. O anúncio, há mais de 2000 anos atrás, mas missões começam há quase 2000 anos atrás e de lá para cá alcançando as nações, alcançando os povos até atingir a sua família, a minha família. Eu me converter quando era jovenzinho, você ter a sua história de vida e encontrar-se com Jesus através de um amigo, de um parente, de um pastor, de uma igreja, de uma história, de uma Bíblia, de uma música. Alguma coisa Deus usou para atingir o seu coração. Atos capítulo 2, se você estiver me ouvindo baixo, você pode aumentar o volume do seu aparelho aí. Atos capítulo 2, o versículo de 1 a 12, o início diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados os apóstolos. Versículo 3, Atos capítulo 2. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fossem de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outros idiomas, em outras glossas, em outro glossário, em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam passando alguns dias em Jerusalém, judeus, homens piedosos,
vindos de todas as nações debaixo do céu. Quanto, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, Atos 2. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses homens aí que estão falando? Versículo 8. E como estamos ouvindo falar cada um em sua própria língua materna? E aí eles ficam admirados porque eles somos muitos de vários lugares diferentes, vai citar vários povos que estão ali. O versículo 11 termina dizendo assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E ficam perplexos sobre isso. Depois o apóstolo Pedro pega a palavra, faz um grande sermão, e nós vamos verificando isso agora. Pois bem, missões, que é algo de Deus, não foi algo que a igreja inventou, que nós inventamos. Missões que foi anunciado por Jesus Cristo: ser-me-eis testemunhas em todos os lugares, recebereis o dom do Espírito Santo, e daí por diante. Missões que nasceu no coração de Deus, foi passado aos homens há cerca de 2000 anos atrás, através da descida do Espírito Santo. O primeiro ato gigantesco, missionário mundial, ele aparece aqui. Por que estou dizendo isso? Veja o versículo 5. Vindo pessoas de todas as nações. Então, de todas as nações conhecidas, pessoas vieram para aquela cidade de Jerusalém fazer uma grande celebração. E não por acaso Jesus Cristo, ou melhor, Deus escolheu aquela data para que o Espírito Santo viesse habitar naquelas pessoas e viesse fazer diferença naqueles corações. E aí o que acontece? Aqueles homens, servos seguidores de Cristo, começam a falar em outros idiomas. Imagina você chegar numa cidade e as pessoas estão naquela festa gigantesca, e você está lá, digamos, nos Estados Unidos, e de repente alguém começa a falar em português, claramente você entende tudo que a pessoa está falando. Que coisa boa, você quer se aproximar disso para entender. Daqui a pouco você vai para a Rússia, e está lá na Rússia, e de repente alguém no meio de uma praça começa a falar em português, você entende claramente. E você quer fazer um sinal, você quer dizer: eu estou entendendo o que está sendo falado. E você vai lá para a Argélia, e você escuta alguém falando em português. Vai para Marrocos, escuta alguém falar em português. Então aquelas pessoas foram para Jerusalém, de várias cidades, de vários lugares, e elas começaram a ouvir os apóstolos falando em língua que eles entendiam. Cada um foi entendendo o seu próprio idioma, cada um entendendo o idioma de cidades diferentes. Pessoas do mundo todo naquela região, daquela época, estavam ali naquela cidade. E Jesus, e Deus, como sempre estratégico, faz esse trabalho missionário. Todas as nações estavam reunidas, por isso que eu tenho considerado como sendo o início de missões mundiais. Sabe, Lígia? Porque elas estavam reunidas ali, Paula, e aí o que acontece? Quando eles estão reunidas lá, Jesus faz com que, Espírito Santo, faz com que eles escutem na língua deles. O versículo 6, na parte C, diz na própria língua. O versículo 8, também no final, na própria língua. Deus queria facilitar e espalhar a compreensão do Evangelho. E o que estava sendo pregado? Pastor, eu não sei o que falar sobre Deus. Talvez alguém esteja me ouvindo e diga: essa história é bonita, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou te dar a dica no início. O início já fica fácil de entender o que Deus espera de você. Aqui diz assim o versículo 11. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Os apóstolos estavam falando das grandezas de Deus, das coisas que Deus fazia através de Jesus, do que Jesus tinha feito na vida das pessoas, de como eles tinham sido transformados, os milagres que eles viram, começaram a relatar aquelas coisas. Eles não estavam falando coisas que ninguém entendia, ou falando, como a gente ouve muitas vezes dizer, a língua chamada línguas estranhas, glorificando a Deus em particular, entre a pessoa e Deus. Não, eles estavam falando no idioma que as pessoas entendessem, cada um da sua nação, como Deus era maravilhoso, como Deus era poderoso, como os sinais de Deus eram grandes. E aí o que acontece? Qual é o efeito disso? Então, o que você deve fazer para poder ser um missionário? Falar das grandezas de Deus, de uma forma que todo mundo entende, a quem estiver no seu caminho. Resumir o texto para você. Vamos repetir? Falar das grandezas de Deus, os testemunhos que Deus tem feito na sua vida, de uma forma fácil, que todo mundo entenda e possa até repetir o que você disse, entende? E em todo mundo que você encontrar, no trabalho, na casa, na rua, falar da sua vida com Deus. É isso que os apóstolos estavam falando naquele instante, a história de Jesus que eles tinham acompanhado e alcançando eles. E aí o que acontece?
Qual o resultado desse primeiro chamamento missionário, desse primeiro balanço missionário na história do mundo? Lá também, Atos capítulo 2, agora no finalzinho, praticamente no final, versículo 37, diz, versículo 37, Atos 2, ouvindo eles estas coisas, a multidão escutando, o coração deles foi tocado. E eles perguntaram para Pedro, que assumiu a palavra como pastor e pregou naquele momento, os demais apóstolos, o que nós devemos fazer? O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa e para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, no caso nós que hoje já chegamos perto. Isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar, e Deus tem chamado, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele. Você conhece Apocalipse 3:20? Continuando aqui, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Já era esse o conselho. Sai fora dessa geração perversa, foge dessas coisas erradas da terra. Então, os que lhe aceitaram a palavra, todo mundo ouviu, mas quem aceitou foi só um grupinho de 3.000 pessoas, aproximadamente, naquela pregação. Diz que é a pregação que todo pastor gostaria de fazer. 3.000 pessoas se converteram. Assim nascem missões mundiais, que hoje vocês e eu, da Jardim a Uma, estamos mais uma vez lembrando. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo o nascedouro, vocês estão vendo aqui o início da fonte que vai dar esse rio, esse mar de pessoas convertidas em todo o planeta. O início está apresentado a você. Esta missão, ou estas missões, ou este testemunho, continuou sendo pregado, continuou sendo espalhado, até que lá em Atos mesmo, virando a página, no capítulo 4, versículo 36, essa pregação chega ao coração de um homem. Diz assim, versículo 36 e 37, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui vai falar sobre a comunidade cristã, a organização daqueles apóstolos, e está falando sobre o toque do Espírito na vida de Barnabé. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, você conhece aquela música. Por que destacar Barnabé? Porque agora em Atos, capítulo 9, Barnabé vai ter uma das principais funções da sua vida. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Preste muita atenção, minha ovelha e meu irmão, no que eu vou te contar agora. Atos capítulo 9, versículo 26 e versículo 27 diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, Saulo de Tarso, Saulo, procurou juntar-se, na verdade agora Paulo, juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Versículo 27 de Atos 9. Olha só o que vai acontecer. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes, não só levou, mas ele contou-lhes como ele vira, Paulo vira o Senhor Jesus no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco, a cidade antes que ele estava, Paulo estava, pregava ousadamente em nome de Jesus. Vou parar aqui. Gente, aquele apóstolo Paulo, que vai dar a sua vida por missões a partir desse momento, está tentando se juntar à igreja na época, os próprios apóstolos, que ele perseguia, inclusive já tinha até patrocinado grandes atrocidades contra eles. Os apóstolos tinham medo, é óbvio. E o que vai acontecer aqui? Aquele Paulo é rejeitado. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior quantidade de livros que nós temos na Bíblia, embora ele não soubesse que estivesse escrevendo a Bíblia, livros que tocam a humanidade há milhares de anos, ele foi rejeitado porque eles tinham medo dele. E uma pessoa também alcançada antes pelo Espírito Santo, chamado Barnabé, por isso eu entrei na história de Barnabé, uma pessoa alcançada por missões, por esse testemunho dos apóstolos, agora pega Paulo,
ouve, fica sondando a história dele, abraça Paulo e diz, venha cá, você faz parte do nosso grupo, da nossa igreja. Irmãos, quero dizer a você o seguinte, talvez, Fernanda, você não possa ir a um campo distante. Talvez, Ângela, você não possa ir a um campo distante. Eu vou usar o exemplo da Ângela, por exemplo. Talvez, Ângela, você não possa ir pregar em outro país. Você é até uma pessoa que eu admiro, que viaja, vai em várias cidades aqui no Brasil. Mas vamos dizer que você nem viajasse, que você ficasse só trabalhando no hospital onde você trabalha. E lá, de repente, um dia chega um paciente e você fala de Jesus para ele. E você não conhece o paciente, mas ele quer conhecer o seu Jesus Cristo, sabe, Ângela? E ele aceita o seu Jesus Cristo, e ele é curado, e ele te dá um cartão de gratidão pelo tratamento, e ele vai embora. E este paciente chega na casa dele e fala de Jesus que salvou ele no hospital. E aí o filho dele ouve falar desse Jesus. E esse filho se torna um grande pregador, fundando dezenas e centenas de igrejas durante a sua maturidade, quando se torna um homem de Deus, porque o pai dele foi salvo por uma enfermeira que no hospital falava de Jesus. Vocês estão entendendo como é que acontece em missões? Algumas vezes queremos fazer coisas estratosféricas, queremos fazer campanhas gigantescas, queremos fazer... Eu quero dizer para você que missões nasceu de uma semente, não de uma árvore. Que frase o senhor está dizendo, pastor? Vou repetir. Missões não nasceu de uma árvore. Hoje é uma árvore com galhos no mundo inteiro, mas nasceu de uma semente. Um gesto seu, meu irmão. Missões nasceu de uma semente, não de uma árvore. Um gesto seu pode fazer com que uma árvore que você talvez nem venha colher os frutos, nem venha conhecer, faça toda a diferença. Então, lá no lugar que você trabalha, as pessoas que você encontra, na faculdade, por exemplo, você, Isabela, jamais imaginaria que você se encontraria, por exemplo, com uma amiga de escola, uma amiga de curso, uma amiga de faculdade, e no momento de tristeza, no intervalo, você pudesse falar da sua experiência com Jesus. Entende, Andressa? Você que está aí do lado. Não, você poderia falar com a pessoa da faculdade sobre a sua experiência. A Raíssa, ainda nova, poderia falar, olha, Jesus é assim, Jesus fez isso por mim, eu já ouvi falar da história de Jesus. E no final de tudo o que acontece, esta amiga de escola, de faculdade, lá do curso que vocês fazem, quer aceitar Jesus. Beleza? Chega em casa e conta para a mãe dela, a mãe conta para a avó conta para o avô conta para... Você não entra naquela casa, mas o poder de Deus que falou através de vocês entra. E isto é missões. Isto é evangelismo. É a mesma coisa. É pregar o evangelho por onde quer que você vá. Você está me entendendo como é que a coisa... sabe, Renan, aquela perseguição que você sofre na faculdade, que parece que a gente não pode nem ser crente numa faculdade hoje, aquela perseguição que você sofre, o Micael também deve sofrer na PUC, essa perseguição que você sofre, ela não é por acaso, que basta uma palavra de vocês, Renan, um testemunho, um gesto. Sabe quando a pessoa que se aproxima de nós diz assim, você é tão calmo, você é tão manso, eu gosto de ouvir você falar, ou você vê alguém triste, você leva uma palavra, só não tenham medo. Só não tenho dúvida que o que Deus quer é exatamente o que aconteceu no primeiro texto que eu li. Esses homens estão falando e nós estamos entendendo sobre as grandezas de Deus. Então, pastor, o que eu vou falar? Fale sobre as grandezas de Deus. Fale sobre as coisas grandes que Deus faz na vida. Coisas grandes que Deus faz não é dar empresa para todo mundo, carro para todo mundo. Eu estou falando com uma igreja que entende isso. Ele dá tudo isso, ótimo. Mas as coisas grandes são as pequenas transformações do dia a dia na nossa vida. É a paz no meio da aflição. É o socorro no meio da angústia, bem presente na angústia. Davi entendeu isso. E todos os outros entenderam que isto era o grande poder. Bem, quero continuar. A história de missões, é claro, eu estou contando o lado bonito. Então, o evangelho começa com a descida do Espírito Santo, prega para as nações, aquele evangelho chega em Barnabé, Barnabé se torna um homem forte no evangelho, Saulo é tocado por Jesus Cristo, e aí ele quer se aproximar, agora transformado em Paulo, e aí Barnabé o recebe, e missões continuam progredindo, porque Paulo ele é levado de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, até protegido, e pregando com trepidez, e pregando com toda a audácia, com toda a força, cria várias igrejas que você conhece aí no Novo Testamento, escreve várias cartas que você conhece como livros e cartas do Novo Testamento, e aí missões sempre enfrentando lutas. Desde aquela época, missões passa por grandes espinhos, sendo um mar literalmente de rosas para quem ama missões. Espinhos raciais, espinhos de linguística. Já imaginou que é você estar dentro de um povo que não fala a tua língua, não tem teus costumes, e você tem que falar de Jesus para eles? Espinhos de distância territoriais, você ficar longe da sua família por anos. Espinhos
de meios, recursos financeiros, limitações financeiras, espinhos de incompreensão, algumas vezes quase que generalizada. O povo não entender o propósito de Jesus Cristo para a vida deles, viverem como se você está fazendo não tem o menor sentido, e você como pregador, como missionário, como pastor, como servo do Senhor, como crente, ali no seu trabalho se sente isolado, ninguém entende, ninguém quer esse Deus, ninguém quer ouvir o que você está falando. Isso é ser missionário. E você pode ser missionário com a sua vizinha, com seu vizinho, ou com alguém na sua casa naquela época. E o que isso tem a ver com alegria? Aí sim, esse tema mexeu muito comigo. Olha que coisa maravilhosa. No meio de toda essa loucura mundial, a Junta de Missões, sem saber, criou a ideia de transformarmos o mundo, de ajudarmos o mundo de alguém, a vida de uma pessoa, através da alegria de Jesus. Mas que alegria é essa? Agora eu quero ir concluindo, trazendo para essa ideia. No capítulo 8, para quem está anotando, capítulo 8, versículo 26 e 27. Lucas, capítulo 8, versículo 26 e 27, tem algo que está acontecendo na vida de um homem, eu quero ver o início e o desfecho. Lucas 8, 26 e 27 diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, fronteira da Galileia, versículo 27 de Lucas 8. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possuído de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Você conhece a história do endemoniado gadareno ou gerazeno, não interessa essa colocação da palavra, mas sim a vida daquele homem. Então esse homem é um endemoniado que sai ao encontro de Jesus quando Jesus Cristo desce naquele lugar. E aí você conhece a história, que Jesus expulsa os demônios, eles vão para os porcos, e aí eu quero ver o final dessa história para esse momento na vida de Jesus, mas não o final da vida do Gerazeno, né? Diz assim, versículo 38, o homem, versículo 38, Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, despediu dizendo: não, volta para sua casa, conta aos seus tudo o que Deus fez por ti. O que Jesus está dizendo a vocês, não fiquem presos, contem o que Deus tem feito por vocês. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. A alegria que transforma o mundo é uma alegria de ver que você teve uma nova chance, você teve uma nova vida, você tem uma nova perspectiva, você tem algo que o mundo não tem. E muitas vezes você agora já esqueceu disso. Você é crente há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 50 anos, e você está tão acostumado com o Espírito Santo, isso é natural, ele é seu amigo, o Senhor é seu Pai, que você esquece que ele é o dono da alegria que deu sentido à sua vida. Aquele homem era como um animal no sepulcro, ao encontrar com Jesus. Primeira coisa, então, ele se encontra com Jesus, e a partir daí ele passa a pregar, ele passa a ministrar a própria cidade. Imagina a cidade que fugia daquele homem, agora vê ele entrando e pregando, transformado, mudado. É isso que o mundo quer ver em você, essa transformação. Você quer ver mais uma coisa, só para lembrar? João, capítulo 4, no estudo bíblico de hoje, o versículo 7 diz assim, João 4, 7. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. João, capítulo 4, é o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, que não vou ler a história, você conhece muito bem. Mas ela se encontra com Jesus, começa aquela conversa que você conhece maravilhosa, e veja o versículo 28, o que ela faz. João 4, 28. Quando a mulher deixou sua vasilha de água, o seu cântaro, que ela ia fazer aquilo, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Aquela mulher tocada por Deus, tocada por Jesus, larga o que ela estava fazendo. Ela larga a sua tarefa daquele dia e vai falar com toda a sua cidade. Ela começa, então, a pregar a cidade dela. E aí o que acontece? Versículo 39. Muitos samaritanos, João 4, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Você entende que a alegria de Jesus é uma coisa que não pode ficar guardada para a gente. Ela diz, olha, tem algo diferente acontecendo. Isso aconteceu na minha vida, eu quero que vocês conheçam.
Aquela que nós esperávamos chegou e realmente era o Messias que estava na frente delas. E daí por diante, várias vezes, Jesus Cristo chegou a dizer para as pessoas, olha, não fala com ninguém que eu fiz isso. E a pessoa não aguentava, saía correndo e dizia, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me transformou. Qual foi a última vez que você disse uma coisa que Jesus fez por você? Qual foi a última vez que você disse a alguém alguma coisa que Jesus fez por você? Qual foi alguma vez que você disse, olha, eu quero realmente fazer diferença na vida de alguém, eu quero contar a minha história, que você contou a sua história para alguém? Qual foi? Hoje eu ouvi um irmão dizer, o irmão está conosco agora, sobre a alegria. Ele estava perdendo a alegria dentro de uma igreja e de repente ele achou que não tinha mais essa alegria em lugar nenhum e Deus preparou um caminho e ele, porque Deus quis, encontrou de novo essa alegria numa outra igreja e está conosco hoje celebrando ao Senhor. Você está entendendo como essa alegria é algo que pode fazer toda a diferença na vida de alguém? Olha que interessante. O último texto que vou ler agora, em Atos capítulo 17, versículo 6, Atos 17, 6, diz assim, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, ou seja, aqui é quando Jason esconde, né, Paulo e Silas pregando o evangelho, e eles arrastam Jason, depois fazem ele pagar uma fiança e ele vai embora. Mas olha como eles chamam Paulo e Silas, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha, aqueles homens entravam com a alegria de Jesus tão confusa na cabeça dos outros homens, não na sua própria cabeça. Eles não conseguiam entender. E, de repente, essa transformação de Jesus fazia toda a diferença. E aquelas pessoas entenderam que era Jesus Cristo que fazia sentido para a vida deles. Você está entendendo? Sabe, o evangelho é algo caro. Não vou ler para você, mas lá em Atos capítulo 7, versículo 59, fala também da primeira pessoa registrada a morrer pelo evangelho. Estevão, o primeiro mártir. Estevão é morto apedrejado, glorificando a Deus e dizendo para Deus não jogar a culpa sobre aqueles homens. E hoje? Essa alegria de Jesus está com a gente. Eu disse que começou há quase 2000 anos atrás. Sabe, o mundo mudou muito. Vocês têm a tecnologia, eu estou com o meu aparelho, a Dilma está lá com o tablet dela, o André e a família estão assistindo, participando do culto também, através do online, está todo mundo aqui, o Divane, cada um de vocês pode acompanhar. Vocês viram hoje de manhã o testemunho, uma pessoa fala da alegria de Jesus, e aí o que acontece? A outra pessoa quer experimentar essa alegria. Talvez você não saiba, mas hoje na pandemia, Paula, tem pessoas com fome dessa alegria de Jesus. Hoje, Rosângela, na pandemia, tem pessoas com sede dessa alegria de Jesus. Lígia, as pessoas estão precisando dessa alegria de Jesus. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho andado muito triste eu não digo deprimido, mas muito angustiado, muito triste com essa situação. Há uma revolta muito grande dentro de mim. Eu não aceito a situação. Como líder, e eu tenho que ter responsabilidade sobre todos, e me sinto culpado e quero peitar tudo e todos, mas não posso ser responsável, não aceito as regras ridículas de ter que separar vocês, de dizer quem vai e quem não vai na igreja. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Dizer a vocês, fiquem longe, não se abracem, cantem com máscara, orem com máscara. Simplesmente eu não vou conseguir fazer isso. Eu mesmo quero fazer um culto de chorar, de rolar no chão, de alegria. Hoje eu estava conversando com o esposo da Lídia, né, o Alex, que trabalha na Uber, e ele está dizendo, pastor, que saudade eu estou de você. Que saudade de conversar com você. Ele está trabalhando quase que 24 horas para compor o sustento da casa dele. E eu disse, meu amigo, que saudade eu tenho até da sua voz. Você está me entendendo, meu irmão? Então é um tempo da gente pensar que mesmo toda essa angústia, eu quis dizer para você, meu coração, a gente tem a alegria de Jesus. Eu tenho a alegria de Jesus. Eu tenho. É por ela que eu continuo pregando, é por ela que eu continuo de pé, é por ela que eu continuo caminhando, é por ela que Deus me dá a palavra, é por ela que nós estamos reunindo o culto, é por ela que nós temos uma lista de música extraordinária como a Silva que nos organiza, é por ela que você tem a sua participação no culto, convidado e participando e vibrando com a gente, nos transmitindo músicas como o Micael faz, o Paulo faz, e outros irmãos têm feito, pela alegria de Jesus. 45 famílias estão ouvindo a gente agora. Multiplica isso por 2, dá 90. Se multiplicar por 3, vai dar muito mais. Você está me entendendo? A gente está conseguindo falar com você. Estamos esforçando para isso. Porque a alegria de Jesus que nos move, ela é muito maior. Eu sei onde começou a
alegria. E eu quero terminar dizendo, você lembra onde começou a alegria de Jesus? Qual foi a primeira coisa que eu falei que aconteceu para que missões mundiais acontecessem? A descida do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo e fale do que ele tem feito na sua vida. Isso é missões. Simples assim. As pessoas não querem ouvir falar do seu pastor. As pessoas querem ver o efeito da minha pregação na sua vida. Eu vou repetir. As pessoas não querem ouvir falar do seu pastor. As pessoas querem ver o efeito das minhas pregações na sua vida. Isso é missões. Que Deus abençoe todos vocês, porque nós temos a alegria de Jesus, temos o poder de transformar qualquer situação nesse momento. Quem da junta escolheu esse tema não sabia que ele seria tão importante, porque o que o mundo mais está precisando hoje é ser transformado pela alegria de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo cada uma das 45 famílias, casas, pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Os links todos que estão distribuídos, queira ser 2, 3, 4, o Senhor conhece cada vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dor alguma, abençoe esta pessoa que me ouviu nesta noite. E que sejamos, ó Deus, missionários com paz, sem muito pensar em cursos de estudos e toda essa preparação muitas vezes, mas sejamos simples vasos nas mãos do oleiro. E aí sim, depois, nos prepararmos para cada vez te servir melhor. Muito obrigado pela história de missões mundiais. Obrigado por todos que nasceram e morreram por essa história e por nós que estamos hoje transmitindo a alegria de Jesus. Eu os abençoo com perdão dos meus pecados e faço isso em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Espero que você tenha conseguido anotar algumas coisas para você depois estudar melhor. Lembre que esse culto vai para o YouTube, no meu nome, PR Marcos Renan, e você poderá rever esta pregação e todas as outras que fizemos, foram gravadas, e as quartas-feiras e tudo mais, você poderá rever. Eu peço a você que compartilhe esse link, os pastores têm feito isso, compartilhado os endereços. O YouTube do meu pastor, assiste lá o culto, tem passado para os amigos e para os irmãos. Eu quero então convidar você a fazer o mesmo, para as pessoas conhecerem a palavra de Deus através daquilo que temos falado. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. O Pedro, nosso anjo de hoje, vai terminar a gravação agora, mas nós vamos acompanhar aí o despedir. Cada um pode dar seu boa noite, seu abraço. Veja alguém e diga, olha aqui fulano, é ciclano, para a gente conseguir ouvir as pessoas, tá bom? Eu vou melhorando essa luminária que tá ruim, né, Paula? Vou tentar melhorar isso, porque parecendo um fantasma hoje, né? Vou tentar melhorar isso para vocês. Obrigado aí. Um beijo no coração de todos vocês. Podem se despedir. Pedro vai abrir. Só tem uma coisa. Peraí, desculpa. André tem uma música pra gente. Cadê o André? É mesmo, perdão, André. Não vou parar sem o André tocar. Escutem bem. Feche os olhos, escutem com os ouvidos a música do André e depois, então, vai encerrar a gravação e nós vamos poder nos despedir na paz do Senhor, tá bom? Não. André, por favor. Você quer sair? Peraí. Toca aqui. Só tem um lugar que não chega lá. Chega lá em cima.
Filhos